Já ouviu falar no Retail Media? Ele é uma ferramenta poderosa para marcas atingirem seu público de maneira eficaz e impactante. Além disso, a prática pode impulsionar o tráfego da sua loja, melhorar a conversão dos leads em vendas e aumentar a rentabilidade do seu negócio. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos conversar sobre Retail Media e detalhar o motivo pelo qual você deveria investir nessa ferramenta. Então aumente o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 135, Retail Media, a publicidade que a sua empresa precisa conhecer. Bom, a nossa convidada de hoje é Alexandra Avelar, especialista com mais de 20 anos de experiência em marketing, tecnologia e vendas, e hoje ela é Country Manager da Profit Logic, plataforma de otimização de anúncios que oferece tecnologia para melhorar os resultados em mídia paga e orgânica na Amazon. Olá, Alexandra, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui, um prazer. Muito bem, a gente que agradece sua presença. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional, para quem está nos ouvindo conhecer um pouco melhor sobre você. Claro. Então, eu tenho uma formação de jornalismo, de comunicação, mas acabou que eu fui trabalhar com marketing numa empresa de tecnologia ainda na faculdade e me apaixonei por tecnologia e lá fiquei. Então, desde lá, já são mais de 20 anos, sempre em empresas relacionadas à tecnologia. Agora, mais recente, eu venho de quase uns 12, 13 anos aí de social media. Então, eu trabalhei em empresas de social media por bastante tempo e eu tinha muito interesse de vir para a área de retail por conta desse crescimento. Então, eu vejo uma similaridade muito grande com o que foi o social lá atrás, então essa possibilidade de educar o mercado, da gente construir junto com o cliente, me chamou muita atenção. Então, eu optei por isso, mas minha especialização é toda em marketing, então acho que casa também bastante aí. A paixão por tecnologia, a questão de você estar dentro do marketing, né, atuando dentro do marketing das empresas, né, junto com elas, e a parte de comunicação, né, nessa área que a gente está aí junto com o cliente é super importante. Então, acho que eu uni o útil ao agradável aí com tudo que eu gostava e tem sido muito bacana. Realmente tem tudo a ver as áreas de sua especialização. E você comentou que a empresa, a Profit Logic, está há pouco tempo no Brasil. Ela é uma empresa estrangeira, então? É isso mesmo, é uma agência mexicana. A gente começou em 2018 no México, junto com a Amazon Ads, né? A Amazon Ads foi criada lá em 2018 também, e a gente fez muito essa parceria e tinha essa necessidade dos clientes ainda estarem muito novos. O retail é muito novo, né? Então, a maioria das empresas precisavam de uma ajuda para fazer isso, e foi aí que a gente começou a trabalhar muito em parceria com a Amazon, e depois a gente expandiu a empresa. Hoje a gente está com 5 escritórios ao redor do mundo aí, então a gente tem operação na Europa, a gente tem operação nos Estados Unidos, e a mais recente aqui no Brasil, a gente vai completar 1 ano agora, mas está sendo uma jornada muito bacana, assim. A gente foi muito motivado a vir para o Brasil por conta de clientes internacionais que queriam uma atuação mais ampla na América Latina, com uma especialização maior de Brasil. Brasil, não só o idioma tem essa diferença, mas também a forma como a gente atua, a forma, até a questão de compra mesmo, né? Como que o brasileiro compra é diferente, e isso é super importante de estar contemplado na estratégia. Então, esse foi um impulsionador aí para a gente vir para o Brasil. E até é legal falar que a gente é uma agência, mas eu acho que o nosso principal diferencial é porque a gente também é provedor de tecnologia. Então, a gente tem uma tecnologia que nos ajuda a efetivar, né, deixar mais eficiente ainda o trabalho que a gente faz, mas a gente também fornece essa tecnologia para outras agências que querem potencializar o resultado delas junto com os clientes. Então, a gente atua nessas duas frentes. Muito bem, agora vamos direto ao assunto aqui do nosso podcast. Queria saber um pouco mais sobre Retail Media, que é um termo relativamente novo, especialmente aí na última década, ele ganhou muita força, e foi comentado agora bastante na NRF desse ano. Explica para a gente o que é o Retail Media e qual que é o diferencial desse tipo de estratégia. Então, o Retail Media, ele é essa possibilidade que as empresas têm de fazer publicidade dentro de tanto o site quanto os apps de varejo.
Então, você está lá dentro do varejo. Então, principalmente o que a gente chama de clientes, né, empresas que são endêmicas, que vendem lá dentro, tem um privilégio enorme de estar lá no momento da compra, de aparecer lá para o cliente, para a audiência, né, para um potencial consumidor ali, naquele momento de compra mesmo, que ele está ali já propício para fazer uma conversão, claro, dos produtos que ele está procurando, mas ele já está ali, né? Cartão de crédito cadastrado, ele já está nesse momento realmente de compra. Mas a gente tem o Retail Media que também, acho que a grande graça do Retail Media é porque você tem muito dado, então o retail tem muito dado do cliente, porque a gente tem algumas opções aí no mercado de digital que você consegue ter muita informação, mas só o retail consegue estar no momento efetivamente da conversão, entendendo o que o cliente comprou, de que forma que ele pagou, que tipo de... Então você tem toda a cadeia, né? Mas você tem esse final, essa parte ali de efetivar a compra. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, essa inteligência, esse dado que você consegue ter ali. E aí, para clientes que a gente chama de não endêmicos, aqueles que não têm esse produto para vender no varejo, então vamos dar um exemplo aqui de banco, de seguradora, ele não vai ali efetivar uma venda, mas ele também pode tirar vantagem, se beneficiar desse tanto de dados que o varejo possui. Então, aí tem algumas alternativas para ele fazer publicidade, então ter banners e tudo mais, de outros formatos para que faça mais a questão da marca dele e não efetivamente a conversão. Mas ele pode também se beneficiar desse modelo aí e desse tanto de informação valiosa que o retail pode oferecer. Ah, legal. Para quem está nos ouvindo, talvez seja bom a gente tentar materializar um pouco. Então, além daqueles banners que aparecem no meio da jornada de compra, quando você está no site, pode ser também aqueles produtos que aparecem como patrocinados, aquele produto que às vezes te aparece como uma sugestão patrocinada, isso também seria um anúncio vinculado a um retail media? É isso mesmo. Então, a gente tem vários formatos, mas eu acho que o primeiro formato, o formato que geralmente as pessoas entram para fazer, né, as marcas que vendem lá dentro, é patrocínio de produto. Então, ele está associado à palavra-chave, ele pode ter outras associações, mas uma das principais é a palavra-chave. Então, eu vou lá e quero comprar uma garrafa térmica. Então, eu vou lá e digito garrafa térmica e ele vai trazer... O retail vai te mostrar os resultados orgânicos, mas ele vai destacar ali, geralmente no início, as opções do patrocinado. Então, ele te traz lá algumas sugestões que são, sim, anúncios patrocinados, tá? Então, essa é uma das opções. E, inclusive, não é só palavra-chave. Então, por exemplo, eu posso entender que o meu anúncio funciona bem associado a um outro produto. Eu posso ir lá e escolher que eu quero aparecer também com os outros produtos. Então, tem várias formas, tá? A parte de que a gente chama de sponsor product, que é esse, né, patrocinar um produto, ele vai aparecer realmente na tua busca, no search. Depois a gente vai para a parte de tanto display quanto a parte de marca. Então, a gente tem uma possibilidade de apresentar a sua marca, às vezes associada a alguns produtos, não um produto apenas, mas alguns produtos, e pode também te ajudar, porque às vezes a marca tem um carro-chefe que as pessoas não conhecem o restante. Então, ele aproveita ali para pegar carona nisso. Então, você está fomentando a tua marca. E tem a parte de display, que ele tanto pode servir aí para essa parte mais de conversão, quanto a parte de marca, mas ele também aparece que são aqueles banners que você comentou. Então, eu estou lá navegando e daqui a pouco eu vejo alguns banners, e isso realmente também faz parte aí desse pacote, dessas possibilidades que a gente tem dentro de Retail Media. Ah, que legal. Então, para a gente fica muito claro que nessa estratégia tem muito de economia comportamental, que são aquelas estratégias que tentam analisar como que o consumidor pensa e age, às vezes instintivamente, sem nem ter a consciência do que ele está fazendo. Eu acho que isso é interessante, porque são estratégias mais aprofundadas, né? E também deve ter muito de tecnologia embarcada, inteligência artificial. Vocês utilizam muito de inteligência artificial para essa operação e nessas estratégias? Nós utilizamos. Então, assim, tem uma inteligência aí já dentro do retail. Então, o retail está progredindo nessa direção. Então, cada vez mais ele tem algoritmos mais inteligentes que vão mostrar
produtos que tenham a ver com o comportamento daquele usuário. Então, a gente está falando aí de uma personalização cada vez maior. E do nosso lado, a gente usa ferramentas baseadas em inteligência artificial, com machine learning. Então, a gente vai aprendendo também esse comportamento em relação às marcas com que a gente trabalha. Porque não tem um comportamento único que sempre vai funcionar. Então, claro, tem tendências, tem indicativos aí que funcionam, mas a gente tem uma questão de que tem comportamentos diferentes dependendo da marca, dependendo da categoria. Então, como que a gente faz? A gente tem uma plataforma que ela dá recomendações para os nossos operadores. Então, por exemplo, eu posso ir lá e configurar alguns objetivos. Então, por exemplo, eu quero aumentar o número de pedidos. Ou eu quero aumentar o faturamento, aumentar o ROAS, que é aquele retorno sobre o valor investido, né, em publicidade. Eu consigo configurar isso na plataforma e ela vai me dando indicativo. Então, eu falo, olha, eu quero que o meu ROAS passe para tal número. Eu quero um ROAS de 40. E aí ele vai começar a me dar recomendações do que os nossos operadores têm que fazer para chegar naquele ROAS. Então, ele fala, olha, essas palavras-chave deveriam ser retiradas, pausadas, essa aqui você poderia incluir. Então, ele vai aprendendo e vai passando para a gente aí essas possibilidades para a gente ir avaliando e atuando. O que é a grande vantagem? O Retail Media, ele é muito volátil, assim, muito rápido. Então, às vezes a gente trabalha com bid, né? Então, se os teus concorrentes começam a subir um pouco o bid, você vai parar de aparecer. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, quanto mais online, quanto mais rápido você está na reação, melhor os seus resultados. Então, a gente consegue ter essa camada de tecnologia nos ajudando com essa velocidade. É como se a gente tivesse alguém 24/7 olhando para o que a gente está fazendo, olhando para a performance das nossas campanhas, né? Então, a tecnologia ajuda demais, ajuda a escalar, ajuda quem tem muito produto, quem tem muita campanha, a viabilizar isso, porque com pessoas é muito difícil, só dependendo das pessoas. Então, a gente consegue deixá-las com uma parte mais da inteligência e sendo munidas aí de ideias pela nossa tecnologia, né? Então, é uma forma de aliar forças aí para conseguir resultados melhores. Ah, legal, legal. Fica bem claro para a gente o motivo desse tema, Retail Media, ser tão relevante hoje no varejo, que realmente faz todo sentido, né? O uso da tecnologia, agilidade, velocidade, respostas, né, imediatas aí diante de cenários. Acho que isso faz todo sentido, isso reflete bem o varejo atual. Você comentou também a respeito do uso de dados. Algumas marcas elas têm interesse em investir em retail media, não especificamente para vender um produto ou um serviço, mas para uma exposição de marca e, às vezes, com base em alguns dados que o varejista, que o marketplace ele pode oferecer. Fala um pouquinho mais sobre a importância e que dados seriam esses e como que hoje, aqui no Brasil, diante da legislação que a gente tem, dá para trabalhar com essa questão do uso de dados pessoais e dados de consumo dentro dessa nova legislação que a gente tem de segurança de dados. Legal. É importante a gente falar que a gente nunca chega na unidade, a gente não vai conseguir entender que o Daniel fez essa ação e o detalhamento, mas a gente consegue clusterizar. E o dado de Retail Media, a grande vantagem é que você não precisa pedir autorização extra para o seu usuário, porque essa autorização já está quando você está ali transacionando com essa marca. Então, eles fazem esses clusters que são muito importantes para a gente. Então, por exemplo, quando eu faço anúncio para cliente de DSP, né, de estar trabalhando não só dentro do site do varejista, mas também para uma rede que ele trabalha, então vou te dar o exemplo da Amazon aqui. Eu posso anunciar dentro da Amazon, mas eu posso anunciar nos parceiros da Amazon. Ela tem uma rede que ela usa para fazer programática, que é aquela questão de encaixar onde que você trabalha melhor. A gente consegue entender uma audiência melhor, quem está trabalhando, a gente consegue passar esses dados para entender. A Amazon consegue entender até o tipo de cartão de crédito que a pessoa usa para compra. A gente consegue entender income, né? Esqueci a palavra, o income, né? A renda da pessoa, para que a gente possa definir isso. Então, eu tenho uma marca que é focada na classe A, eu consigo
trabalhar isso, ir para essa segmentação para eu atingir o meu público muito específico. Então, isso é muito bacana, porque você não precisa da autorização, ele está 100% dentro da LGPD, você consegue ter isso trabalhado de forma absolutamente transparente, legal, organizada. Então, claro, eles não passam nenhum dado desse consumidor, mas eles conseguem fazer essa clusterização e as empresas, as marcas conseguem fazer uma personalização nas suas campanhas muito maior. E isso, claro, se torna muito mais assertivo e no final do dia se transforma em conversão, né? Em aumento de conversão. E a gente não pode falar de varejo atualmente sem falar de dados. É fundamental que qualquer varejista, inclusive micro, pequeno, médio varejista, entenda que os dados são fundamentais para a sua operação, para a formulação da sua estratégia. Então, em larga escala, sem dúvida nenhuma, dados são uma fonte de riqueza muito grande aí para quem sabe trabalhar com eles. Você comentou um pouquinho também sobre algumas métricas, né? Quais são as principais métricas que vocês usam para avaliar os resultados e o impacto do Retail Media aí junto aos seus clientes? Isso é bastante variável conforme a estratégia do cliente. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que os clientes geralmente estão bastante preocupados com o ROAS, que é o retorno do investimento de ads deles. Então, quanto que eu estou ganhando para quanto eu estou investindo, é bastante variável, dependendo da categoria, isso tem uma oscilação muito grande, mas geralmente os clientes estão preocupados com essa métrica, né? Então, essa é uma das métricas principais. Mas a gente tem inúmeras métricas. Então, por exemplo, eu posso estar preocupado com o meu lift de vendas. Quanto que eu estou conseguindo aumentar das minhas vendas fazendo as minhas campanhas? A gente consegue identificar isso. Tem outras questões como taxa de conversão. Quanto efetivo eu estou sendo? Quanto que eu estou conseguindo converter da audiência que eu estou focando? Faz sentido? Então, você tem diferentes campanhas para diferentes audiências, a gente fica ali de olho na taxa de conversão para entender como que ela está funcionando, como está se comportando. Tem uma questão de custo também. Então, às vezes a gente trabalha muito bem numa audiência, mas o custo dela é muito alta. A gente precisa levar em consideração. Então, a gente olha lá quanto que está o CPC dessa campanha, né? O custo por clique. Então, como que está... A gente tem tanto a taxa de aquisição quanto a taxa de clique. Então, eu quero entender quantas pessoas que estão clicando, quantas pessoas que estão se interessando pelo meu anúncio e depois quantas pessoas que eu estou efetivamente convertendo em venda. Então, é uma combinação de dados. A gente costuma deixar isso muito claro para o cliente, que não adianta você ter uma métrica só e ficar olhando só para ela. Se você fechar os olhos para as outras, você vai estar perdendo muita coisa. Você vai estar deixando de aprender e deixando de poder deixar mais eficiente a tua campanha, né? Você começa a ter pontos cegos ali na tua estratégia. Então, a gente acha que é muito importante ter muito definida a estratégia, é muito importante saber exatamente quais são os seus principais objetivos e depois é muito importante você estar olhando para o todo e estar realmente acompanhando isso de perto. Legal. Bom, vocês são especialistas em Retail Media voltado basicamente para a Amazon, mas a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem aí um conjunto de pelo menos uns 4 ou 5 grandes marketplaces fortes no mercado e vários outros sites de varejistas e lojistas que têm relevância. Como que é a definição de qual plataforma, qual site ele tem um bom potencial de Retail Media em comparação aos outros? É só a quantidade de acessos que é o relevante para isso? Ou você acha que tem outras variáveis que podem entrar aí nessa equação? Diversas, né? Acho que não dá para olhar só para isso, não. A gente trabalha hoje aqui no Brasil só a Amazon, mas a nossa empresa trabalha já, a nossa plataforma já está configurada para trabalhar com diversos outros marketplaces. Então, a gente já tem experiência nisso. No México, a gente faz praticamente todos os marketplaces que tem lá. Então, um dos nossos serviços é interessante porque a nossa plataforma consegue justamente avaliar a eficiência e o desempenho de vários marketplaces ao mesmo tempo. Eu acho que isso é super importante, você conseguir enxergar. Então, a gente tem cliente que, por exemplo, tem um valor mínimo do produto que vale a pena para um determinado marketplace e que para outro não vale. Então, tem muita variável. Eu tenho aqui o custo do marketplace, porque ele também muda. Então, quanto que eu pago de taxas num determinado marketplace versus o outro? Como que é a questão de frete?
Então, são inúmeras variáveis aí que tem que ser levado em consideração para que você consiga bons resultados. Não adianta você só olhar para o ROAS de campanhas de publicidade de 2 marketplaces e dizer, nossa, esse aqui está sendo muito vantajoso. Não, talvez a sua campanha esteja performando melhor em um do que no outro, mas não necessariamente a sua performance como um todo vai ser melhor em um do que no outro. É muito importante entender todas essas variáveis que estão aí, entender qual é a sua rentabilidade naquele produto, naquele marketplace, porque senão, às vezes, a gente tem ponto cego. A gente precisa ter muita clareza aí, né? A marca precisa ter muita clareza de objetivo de atuação naquele marketplace, da rentabilidade dele, das métricas, do que ele está fazendo ali dentro, de qual é esse casamento, sabe? Porque às vezes ele está no marketplace num momento que ele só quer visibilidade, porque ele está querendo, ele está comprometendo a margem dele para aparecer mais, para conseguir ter uma exposição maior. Então, eu acho que isso tudo tem que ser bastante levado em consideração. E tem um ponto também que é legal, que é o tipo de audiência. Então, a gente percebe que vários lojistas, várias marcas, elas falam muito dessa diferença da audiência. O tipo de pessoas que compram, até o tipo de produto que é comprado em um marketplace é completamente diferente do outro. Então, acho que são vários pontos aí para avaliar. E são complementares, né? É bem complexo isso, e aqui no Brasil, inclusive entre os nossos ouvintes aí, lojistas, empreendedores, a gente tem muitos deles que estão com seus negócios dentro de marketplaces, mas tem muitos também que têm os seus sites próprios, grandes redes, que têm uma relevância em termos de venda e audiência, e que com esse nosso papo aqui pode inspirar eles a buscar também parcerias de fornecedores, da indústria que oferece para eles alguns produtos, para eles tentarem fazer com que os seus sites próprios também tenham essa oportunidade de rentabilidade. A gente sabe que nos marketplaces isso acontece numa escala gigantesca, mas a gente tem grupos de farmácia, de ótica, vestuário, que são lojistas de porte pequeno, médio, mas que tem uma relevância ali no seu próprio site, na sua própria operação, e que existe ali a oportunidade dele começar a colocar um banner, dele buscar o seu principal fornecedor e ter uma negociação especial para dar uma ênfase numa determinada marca. Eu acho que o nosso objetivo aqui é ajudar o lojista, o empreendedor a se inspirar no que a Amazon, por exemplo, e vocês da Profit Logic estão fazendo, para que também o pequeno e médio tenha essa possibilidade. Eu acho que é viável, super viável. Inclusive, na NRF, no começo do ano, a gente teve ali alguns casos de médios lojistas que mostraram que foi possível aumentar a rentabilidade do seu negócio com esse tipo de estratégia. E eu queria continuar essa conversa com você, pedindo para você trazer um pouco aí de cases de sucesso. Trazer aí uns 2 exemplos de sucesso que vocês já estão tendo aí nessa rápida chegada no Brasil. Certamente estão crescendo rápido, porque o nosso mercado ele é bem pujante, especialmente vinculado à Amazon, que é a primeira, segunda ou terceiro maior marketplace do Brasil. Fala para a gente aí 2 cases de sucesso aí para inspirar o pessoal que está ouvindo. Legal, falo sim. Deixa só eu voltar para comentar sobre essa questão que você falou da NFR, que eu acho que foi muito legal. Eles trouxeram muito essa questão de como tirar proveito do marketplace, como tirar proveito do retail media dentro dos sites nichados. E eu acho que esse tem um potencial enorme. Assim, a gente tá falando muito sobre a terceira onda do marketing digital. Então, lá no começo era o search, era o Google, eram os buscadores. Depois a gente passou muito para o social, nessa segunda onda, e tirou muito proveito. E agora é o retail media. Então, se os pequenos puderem tirar proveito, é um mercado que está crescendo demais. A gente está falando aqui que mundialmente ele estava em 127 bilhões de dólares e que a gente está esperando aí, né? As pesquisas mostram que ele vai estar valendo 170 bilhões em 3 anos. É um crescimento enorme. Então, quem puder tirar proveito com esses dados que tem de forma dentro da legislação, com tudo certinho, né? Mas eu acho que poder tirar proveito desses dados, desse público muito nichado, é maravilhoso. Eu acho que a gente consegue rentabilizar aí bastante, o pequeno varejista consegue fazer ter um retorno muito grande aí dentro do site dele. Eu acho que vale muito a pena, sim. Tá? Eu acho que
esse era só um ponto que eu queria fazer um parênteses aí do que você falou, porque eu acho que tem um potencial enorme mesmo. E não só os pequenos, os grandes estão super trabalhando nisso, né? Então, você citou farmácias, mas os bancos estão tentando entrar nisso. Então, acho que tá todo mundo tentando tirar um pouquinho aí, aproveitar um pouquinho dessa onda do retail media. E eu acho que realmente é bastante interessante. Lá Mas falando de case... Oi. Teve um painel conduzido por brasileiros, que foi o Alberto Serrentino, que é um grande especialista de varejo, que a gente já trouxe aqui no podcast, e ele entrevistou um executivo do Mercado Livre e outro executivo do Grupo Pão de Açúcar, falando especificamente sobre o retail media no Brasil, para americanos, canadenses, europeus ouvirem. Então, realmente, o tema não só está muito forte, como o Brasil tem bons cases de sucesso, não tem? Tem muito, tem muito. Tá em franca expansão aí, né? O Mercado Livre está entre uma das marcas que mais crescem mundialmente, então acho que tem um potencial aí enorme. De cases, a gente tem muita coisa bacana que a gente está fazendo. Na verdade, vou te dar uma ideia de alguns pontos. A gente, como eu te comentei, a gente vai completar um ano agora. E a gente vai fazer um evento que os nossos clientes vão contar sobre os cases deles. Então vai ser muito legal. Mas eu vou te contar um pouquinho, não vou te trazer a marca ainda pela novidade, mas vou te contar um pouquinho aí. É mês que vem já, a gente está super animado, mas eu vou te contar um pouquinho aí do que a gente tem feito e de como que tem sido o resultado. Por exemplo, a gente tem uma marca que é de cuidados pessoais e foi muito bacana iniciar com eles porque eles eram anunciantes iniciantes, vamos dizer assim. Eles estavam começando a fazer ads na Amazon, então eles começaram por conta própria. Então esse é um ponto muito legal para as empresas menores, para quem está querendo começar agora, empresas pequenas e médias. É possível fazer por conta, inicialmente, as suas campanhas na Amazon ou nos marketplaces em geral. A maioria deles já tem uma estrutura de treinamento, de um trabalho mais self-service que você fazendo, você consegue começar a operar suas campanhas. Tá? Então, acho que essa é uma porta de entrada muito legal. Esse cliente nosso começou dessa forma. Então, eles começaram internamente a fazer, começaram a ter resultado, e no momento que eles entenderam que eles já estavam um pouquinho mais engessados, que eles precisavam expandir, tinha potencial para eles expandirem mais, eles nos procuraram. Então, esse cliente, ele deve estar com a gente há uns 8, 9 meses. Nesse período, ele aumentou mais do que 10 vezes o investimento que ele fazia em ads. Então, por quê? Porque o retorno está vindo, está acontecendo, está fazendo super sentido para ele está aumentando muito as vendas dele. Ele conseguiu aumentar em 10 vezes, mais de 10 vezes o investimento que ele vinha fazendo. Então, eu acho que esse é um case muito bacana, um case de sucesso, que mostra aí uma empresa menor que estava iniciando e que está agora com um potencial enorme, que está conseguindo realmente tirar proveito disso para aumentar as vendas deles. É muito legal porque um dos produtos deles, que é de desodorante, nesse último mês, a gente estava analisando, ele estava entre os mais vendidos da categoria. Então, ele está disputando aí com empresas enormes, com investimentos enormes, e ele conseguiu se destacar, ele conseguiu realmente o espaço aí para o produto dele, e está lá figurando entre os mais vendidos da categoria. Então, acho que é um exemplo muito bacana para quem quer começar a atuar. Outro exemplo, daí trazendo um outro cenário, a gente tem uma empresa de tecnologia, de computadores, que trabalha com a gente e que está tendo resultados muito legais. Então, eles trabalhavam já internamente, isso era 100% feito interno, e eles sentiram isso, porque os marketplaces também exigem você estar ali, o que eu falei da tecnologia, né? Exigem você estar muito perto, então o consumo de tempo, de energia dos profissionais é bem grande. Então, a gente precisa se dedicar para conseguir, a partir de um determinado ponto, aumentar. Então, às vezes a gente chega num platô, as marcas chegam num platô ali que precisa de algum incremento maior, uma dedicação maior, um conhecimento maior, e esse ainda é um mercado que está em expansão. Então, você até para conseguir profissionais no mercado, às vezes as pessoas ainda não têm tanta experiência, ainda é difícil. Então, eles entram numa fase ali que começa a estabilizar. E aí a gente entrou com eles, e em 5 meses a gente conseguiu aumentar, foi mais ou menos 140% aí o ROAS deles, o retorno no investimento deles de publicidade.
Então, coloque isso na ponta do lápis, né? Como que isso no final do dia volta para a empresa, né? Qual é o resultado que isso traz? Então, eu acho que são 2 casos muito legais. A próxima vez que a gente conversar, eu já vou poder abrir o nome das empresas. A gente ainda não pode só por conta desse evento, mas eu acho que são 2 exemplos bem legais aí do que é possível fazer com Retail Media e de como que as empresas podem efetivamente crescer com esse tipo de publicidade. Ah, legal, legal. Não, sem dúvida, isso é bem importante para quem está nos ouvindo, porque tangibiliza, né, um pouco disso tudo que a gente está falando. Acho que esse é um dos objetivos aqui do podcast, é ajudar realmente o empreendedor a ter boas inspirações e conhecer bons cases, né? O nome da empresa, nesse caso, nem é tão relevante, mas interessante é a estratégia aplicada e os resultados. E antes da gente seguir, eu queria só reforçar que aqui na CNDL, além do podcast, a gente tem também o portal Varejo SA, que ele é um site bem bacana, com notícias, matérias, artigos, entrevistas, e a gente sempre traz também ali cases de sucesso, como esse que a Alexandra trouxe para a gente. E nele a gente faz também a cobertura de eventos sobre tecnologia, inovação, a gente apresenta tendências de mercado, fala de ferramentas, fala de estratégias inovadoras para os empreendedores e para os lojistas aplicarem no seu negócio, como, por exemplo, isso que a gente tem feito agora sobre o Retail Media. Então, se você quer ficar bem informado e de quebra você quer ter acesso a muitas dicas e insights para o seu negócio, acesse também o www.varejosa.org.br. Bom, partindo agora para a segunda parte da nossa conversa, queria falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro. Como que você enxerga hoje a importância dos marketplaces no varejo brasileiro? Estão dominando, assim, é a tendência, é o futuro, é o presente? Como que você enxerga isso? É o futuro, mas eu acho que já é o presente, né? Eu acho que quando a gente teve esse período de pandemia, a gente acabou tendo uma aceleração muito grande na parte online, da venda online. Eu acho que as empresas começaram a se preparar melhor, atuar mais. Eu acho que ali a falta de possibilidades de opções fez com que isso se acelerasse de uma forma bem interessante, bem intensa mesmo, né? Eu acho que muitas marcas... Necessidade. Nessa época eu estava trabalhando ainda com social e várias marcas falavam pra gente, assim, marcas grandes, muito conhecidas, a gente tem 0 de operação online, 0, a gente não tem loja, a gente não tem nada, absolutamente nada, e a gente precisa se reinventar de forma muito rápida, porque a gente não tem opção, a gente precisa, não tem para onde correr, né? Então, acho que foi algo que acelerou muito. Tem um dado que eu acho bem interessante, que ele fala que 80% dos compradores do público entrevistado fazia pelo menos 50% das compras deles online. Então, é um número muito expressivo. As pessoas teve essa mudança de comportamento, então é extremamente importante. Eu acho que o marketplace ele ajuda muito essa forma de você descobrir produtos. Às vezes você não consegue ir no site daquele produto, você ainda nem conheceu aquela marca, você ainda não... Então, essa possibilidade que o marketplace traz, eu acho incrível, porque você consegue expor a sua marca de uma forma muito mais abrangente. Você tem um público muito grande que está ali visitando os marketplaces, né? Você tem a estrutura deles para te ajudar. Então, eu acho que tem enormes vantagens. Eu vejo como o presente, mas também como o futuro. Eu comentei aí do Mercado Livre, que é um exemplo importante. A Amazon vem fazendo isso desde 2012, ela cresceu demais e ela está fazendo a parte de Retail Media quando nem chamava ainda Retail Media, né? E tem ajudado muitas empresas aí a conseguirem conquistar esse público, a aparecerem mais, a competir com os grandes, né? Eu acho que se torna um espaço bastante democrático aí em relação a você tá nessa vitrine, né? Você tá fazendo parte aí dessa prateleira ali do marketplace. E a gente falou, né? Mercado Livre crescendo bastante, ele traz essa possibilidade também. A parte a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade muito grande com a parte logística. Então, você pensar que esses grandes marketplaces têm ajudado muito a dar capilaridade para esses produtos, a conseguir atingir locais que antes as marcas não conseguiam, também eu acho que é extremamente importante. Aqui para o Brasil, eu acho que era uma dificuldade enorme e que a gente tem cada vez mais minimizado isso. Eu acho que continua sendo uma dificuldade, a gente ainda tem várias questões aí estruturais para resolver nesse sentido, mas já melhorou muito, né?
Então, acho que dar essa possibilidade para as marcas é muito interessante. Por isso que eu acredito muito aí no marketplace, tanto para agora quanto para o futuro. Acho que tá só começando. A gente enxerga dessa forma também. Inclusive, a gente teve sempre um olhar de preocupação, porque aqui a gente representa muito micro e pequeno lojista, e o marketplace, durante algum tempo, ele foi visto como uma ameaça, né? E hoje em dia não, hoje em dia ele é visto como uma oportunidade para que os lojistas consigam comprar e vender de todas as maneiras, em todo lugar, para um público nacional. A logística do país ela ainda não é a ideal, mas melhorou muito. A gente, nos grandes centros, consegue fazer entregas no mesmo dia, em 48 horas. É surpreendente o quanto que, principalmente nas capitais, os principais marketplaces realmente atendem com velocidade. Os processos de troca têm ocorrido com bastante tranquilidade também. Então, todos aqueles principais receios do brasileiro, quando a gente questionava sobre comércio eletrônico, eles estão sendo bem solucionados, uns mais rápidos, outros nem tanto. A gente faz muita pesquisa aqui para avaliar realmente hábitos de consumo e a gente sabe que consumo online traz muita insegurança, mas cada dia menos. Então a gente vê que realmente não tem volta, é uma questão só do mercado se acomodar. O momento que a gente está atravessando hoje é um pouco tenso com a chegada dos marketplaces chineses, que está bagunçando um pouco aqui a conversa com a questão dos impostos, isenção, qualidade dos produtos. Existe essa discussão que realmente nos deixa preocupado. A gente aqui que trabalha institucionalmente defendendo o interesse do empreendedor brasileiro, a gente fica preocupado com a igualdade de condições. Aqui no Brasil, por exemplo, os brinquedos precisam do selo do Inmetro para ter segurança, para ter realmente aquela coisa de saber que é próprio para crianças, e às vezes quando chega da China para cá não tem esse tipo de segurança. A isonomia tributária também é algo que a gente tem trabalhado bastante, mas a gente não consegue mais ver o comércio brasileiro sem marketplace, sejam os nacionais, sejam os internacionais. Inclusive a Amazon está no Brasil, mas não é de origem brasileira. O Mercado Livre está no Brasil, mas não é de origem brasileira. Então acho que não é essa a questão. A questão é realmente o mercado se acomodar, a gente tem uma boa regulação, boas condições de igualdade para competir, mas realmente o futuro do consumo está ligado ao comércio eletrônico. Como que você enxerga essa dicotomia entre lojas físicas e lojas online? Você que acompanha o varejo, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, já houve muita essa discussão sobre o fim da loja física, hoje já não se discute mais. Como que você enxerga esse papel aí e o hábito de compra do brasileiro hoje nessa relação entre físico e online? Eu acho que tem essa... Inicialmente, a gente, como você comentou, né, tá diminuindo, mas a gente tinha muito isso de um acabar com o outro. Tem uma coisa interessante, eu contei que eu comecei minha carreira lá na tecnologia e no ano 2000 eu comecei com os primeiros sites online. E eu lembro que a gente, na empresa que eu trabalhava, a gente fez o site da Hering, foi o primeiro, assim. E as pessoas falavam, imagina, não tem lógica que as pessoas vão comprar em site. Isso, gente, para que eles vão investir nesse negócio? Não tem a menor possibilidade, esse negócio não vai dar certo. Lembro que a gente fez, na época, era Hering e Azaleia, de calçado. Calçado, gente, não dá, não faz o menor sentido. Então, acho que as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo, os hábitos vão mudando. Mas eu não acho que seja o fim de nada. Eu acho que cada vez mais as empresas, a gente fala em omnichannel, né, há tantos anos, tanto tempo, mas eu acho que cada vez mais, quanto mais as empresas conseguirem fazer essa junção, conseguirem trabalhar de forma casada, junto, sabe? A gente precisa de uma unidade, né? Da empresa ser uma unidade, tanto no online quanto no físico. Eu acho que soma. A gente não tem nenhuma perda, a gente soma. Então, acho que quanto mais as empresas começarem a olhar com nesse viés de soma, de complementação, vai ser melhor. Então, o que você pode fazer para tirar melhor proveito da loja física? O que ela traz para o seu negócio? Qual é o grande diferencial dela? E o online, como que funciona? A gente tem aí casos de empresas que já começam a usar o site deles dentro da loja física, porque é interessante, tem um casamento ali interessante, então o vendedor às vezes já compra no site, faz o pedido no site, ou ele mostra
ou ele às vezes não tem o catálogo inteiro dentro da loja, ele mostra. Às vezes no site você tem alguma coisa, principalmente de um custo maior, que as pessoas gostam de olhar pessoalmente, então vamos na loja. Então acho que saber tirar proveito desses dois mundos aí é o melhor caminho, né? Mas eu não acho que nenhum vai substituir 100% o outro. Eu acho que vai ser realmente esse futuro aí de somar. Eu acho que já está acontecendo isso, mas eu sinceramente acho que é esse o caminho que a gente vai, né? De cada um ter o seu espaço, mas eles se complementarem. É exatamente assim que a gente enxerga, cada um com seu espaço, e aí precisa entender o que o consumidor quer. Tem consumidor que quer pesquisar online e comprar na loja física, tem consumidor que é o contrário, que ele gosta de ir na loja física, ver, pegar o produto, compra online. Então o lojista ele tem que estar preparado realmente para atender esse novo consumidor que a gente tem, especialmente pós-pandemia, que se transformou tanto e que hoje a tecnologia nos permite, né, atender de várias maneiras, em vários locais. Isso é o papel do lojista, do varejista, do empreendedor, tá ali respondendo essas demandas e essas dores. Bom, caminhando agora para a parte final da nossa conversa, o tempo passa rápido. Queria de você que você desse aí para o nosso ouvinte algumas estratégias para que eles consigam ter bons resultados nas suas vendas online. Vocês são especialistas nisso, vocês trabalham focado no comércio eletrônico. Então, o lojista que está nos ouvindo, dá para a gente algumas dicas aí essenciais para ter bons resultados no e-commerce atualmente? Legal, eu acho que tudo começa com o entendimento, com o seu plano, né? Eu acho que tem que ter um casamento aí. A gente conversa muito sobre isso com nossos clientes. Você tem que entender muito a sua estratégia de venda para a gente poder refletir isso na tua estratégia de ads. Então, não adianta você gastar muito dinheiro com ads se você não está sendo competitivo. Não é assim, você estar ali, né, com ads presente para o teu consumidor não é sinônimo de conversão. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Não adianta você estar ali se você está descolando dos seus competidores, se você não está sendo competitivo. Então, você tem que entender qual é seu diferencial e se ele está claro ali. Então, Só por exemplo, na Amazon, né? Não basta. Não basta, daí você pode ter a audiência certa, você pode ter tudo, mas não adianta. Mas eu acho que um ponto bem importante é você fazer esse entendimento, entender aí a tua estratégia de venda, mas fazer um plano. Gente, eu não estou falando de um plano super complexo, que a gente vai ter que contratar 2.000 empresas para fazer, mas assim, o que eu quero fazer, de que forma eu quero aparecer. Então, por exemplo, tem grandes sazonalidades. Eu vou utilizar essa sazonalidade do marketplace para conhecerem minha marca? Esse é o meu objetivo. A gente tem um cliente que é da categoria de café. E é uma marca menor. E a a categoria de café é muito concorrida. Então, os custos são muito altos. E a gente conseguiu traçar com ele uma estratégia que era assim, a gente identificou que ele tinha uma fidelidade muito grande dos clientes. Então, para ele era super importante uma recorrência de compra muito grande. Então, se essa é a realidade da empresa, aparecer e fazer com que gere a primeira compra para o cliente conhecer o seu produto é o mais crítico. Então, às vezes, você vai entrar numa sazonalidade dessa, onde tem alto tráfego para os sites de marketplace. Você vai entrar com uma campanha super de custo competitivo, porque essas sazonalidades de promoção, as pessoas estão buscando o custo menor. Então, às vezes, você vai fazer isso e vai conseguir trazer aquele cliente para conhecer sua marca, para conhecer o seu produto, e a partir daí você trabalha na fidelização dele. Então, eu acho que entender esses momentos e os objetivos é de extrema importância para você conseguir. Mas eu acho que um caminho muito legal, de baixo custo e de possibilidade de entrar no marketplace é estudar o conteúdo que eles têm, que é bem simples, a pessoa consegue fazer inicial ali, e entendendo, fazendo investimento baixo, mas já começando a entender o quanto aquilo dá de retorno. Eu acho que é uma forma segura, é uma forma fácil de iniciar esse processo. Aí, a partir do momento que você identificar que aquilo ali é interessante, que você pode crescer mais, e que aí você vai deixando isso mais completo, mais profissional, e aí eu acho que você consegue crescer de uma forma mais tranquila, né? Sem um risco tão grande, né? Porque eu acho que
As empresas um pouco menores, os pequenos, os médios, às vezes não têm essa experiência ainda de ter investido em publicidade, às vezes não tem uma certa desconfiança de investir um valor importante ali e aquilo não dá retorno. Então, acho que dá para começar de uma forma simples, pequena, testando, porque eu acho que a grande vantagem de trabalhar com retail media é dado. Então, você consegue, de uma forma muito simples, metrificar isso, saber se está dando retorno, onde está dando. Você mede. Então, eu acho que esses são pontos bem importantes aí para quem tem interesse de iniciar nesse processo. Quem quiser ajuda, a gente está à disposição para poder ajudar nisso, mas eu acho que é um caminho importante. Aí eu acho que é uma oportunidade grande. E eu acho que quanto antes começa, melhor, porque quanto mais saturado está esse mercado, maior vai ser o investimento, maior é a competição. Então, eu acho que ainda o retail media está num momento que dá muita abertura para as pessoas, as marcas que ainda não fizeram, começarem a fazer. Acho que tem uma oportunidade enorme aí ainda. Legal. Ótimas dicas. E fica aí a reflexão para você que está nos ouvindo, conhecer mais sobre o retail media, conhecer mais as oportunidades de retail media. A gente falou muito aqui dos benefícios. Eu acho que é importante você entrar nesse jogo, não dá mais para você querer se destacar ficando sozinho, isolado. Então, a internet, hoje, a tecnologia permite que você realmente apareça. Existem ferramentas, existem agências especialistas para isso. E hoje a gente conversou aqui com uma super especialista no assunto. Queria agradecer, Alexandra, a sua disponibilidade, suas dicas, e pedir para você deixar aí sua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, foi uma delícia, passou super rápido, nem senti aí, foi um papo ótimo. O que eu quero deixar de mensagem, eu acho que é para esses pequenos e médios assumirem aí eu acho que eles têm que assumir o potencial que eles têm, sabe? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem tanta marca interessante, tantos produtos que são super nossos aí e que podem ter um espaço muito maior. Eu acho que eles têm que assumir esse protagonismo e encontrar espaço aí no retail media, porque tem espaço para eles e o potencial aí de retorno para eles é muito grande. É isso. Muito bem. Em nome de todo o sistema CNDL, queria agradecer sua presença aqui no Varejo SA Podcast. Conversamos hoje com a Alexandra Avelar, Country Manager da Profit Logic, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.